Olá, seja bem-vindo à minha apresentação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos coordenadores da jornada de 2021 pela oportunidade de estar aqui apresentando a minha pesquisa. Me chamo Flávio Ferreira Borges, sou doutorando da Universidade de Brasília sobre a orientação do professor Lúcio França Teles. E também sou doutorando pela Faculdade Internacional de Doutorado da UNED, sobre a co-direção da professora Sarosuna Acedo. Meus estudos se desenvolvem na Faculdade de Educação e na área de Tecnologias e Educação. Meu tema principal de estudo é a recomendação e preenchimento automático de metadados em objetos de aprendizagem que são publicados no formato recurso educativo aberto, utilizando as licenças Creative Commons. Dentro da minha pesquisa, fiz um recorte que eu trago aqui neste evento, que fala sobre a participação da inteligência artificial, ou técnicas da inteligência artificial, contribuindo com os metadados dos objetos de aprendizagem. O título da minha publicação, da minha contribuição é A contribuição da inteligência artificial para a identificação dos metadados educacionais em recursos educacionais abertos. Dentro dessa inteligência artificial existem várias sub-áreas, e cada área elas se relacionam entre si. Nem vou comentar agora essas sub-áreas, mas elas não são independentes, elas são dependentes entre si, então podemos ter proposta que usam 2, 3 sub-áreas, e isso acontece dentro dos artigos que eu selecionei. Essa divisão de áreas ela foi produzida em virtude das publicações de artigos científicos que contribuem com metadados ou diretamente com o compartilhamento e divulgação do recurso educacional. Então, toda técnica que trabalhava com a promoção de indexar, de divulgar e de reconhecer os metadados em objetos de aprendizagem foram apresentados nesse artigo. Então, dividi isso nas técnicas mais utilizadas. A primeira delas é agentes inteligentes, que são sistemas que possuem a capacidade de raciocinar e tomar decisões de formas autônomas. Um agente inteligente ele é construído a partir de estímulos que apresentamos para ele, da observação e percepção do ambiente onde ele vai atuar. Uma outra técnica é a utilização de algoritmos genéticos, que propõe resolver os problemas por meio da otimização, simulando a evolução dos dados. No caso, a técnica diz sobre os indivíduos presentes naquela amostra, naquele ambiente, e a interação desses indivíduos propõe alcançar uma meta. Então, os algoritmos genéticos, dentro do contexto de objetos de aprendizagem, a proposta é pegar os metadados de ambientes diferentes, de objetos diferentes, e tentar criar uma relação e estabelecer um padrão para que esses objetos de aprendizagem possam contribuir com a aprendizagem do aluno. Outra técnica é a aprendizagem de máquina. Para os objetos de aprendizagem, a aprendizagem utilizada é a aprendizagem supervisionada, no qual o modelo é construído apresentado com alguns dados a serem alcançados, a meta a ser alcançada a partir de um domínio de dados. Feito isso, faz-se um treinamento dessa máquina, dá alguns exemplos para ela de como ela pode alcançar aquela meta a partir daquele exemplo de interação de dados, ou a interação entre os objetos de aprendizagem, ou a interação entre o aluno e o objeto de aprendizagem. Então, nós ensinamos ela que aquelas relações, que aqueles dados, é possível recuperar tais objetos, ou é possível preencher tais metadados. Então, estamos ensinando ela a partir de um modelo supervisionado. Observe que é um aprendizado a partir de um ser humano que está ensinando. Outra técnica, também muito alta, é a mineração de dados. Necessariamente muito em alta quando digo na relação de entender os dados,
que é o estudo ou a técnica Big Data. A mineração de dados dentro dos objetos de aprendizagem tem esse objetivo, né? Identificar uma relação entre esses objetos de aprendizagem, ou identificar a relação desse objeto de aprendizagem com uma área do conhecimento, né? Se é na área das ciências exatas, se é da área das humanas, e aí tentar criar uma relação entre esse objeto de aprendizagem sobre essa área de conhecimento e gerar os seus metadados. Então essa é uma das técnicas usando mineração de dados. Para que tudo isso aconteça, é necessário formalizar o conhecimento dentro da inteligência artificial. E para isso vem as ontologias. Vários grupos de pesquisadores vão definir suas ontologias para serem utilizados os algoritmos de inteligência artificial. A proposta é formalizar o conhecimento prévio por meio de ontologias para ensinar o algoritmo de inteligência artificial. Então, ou seja, nós estamos criando uma base de conhecimento e as regras para entender essa base. E isso disponibilizar. Isso pode ser utilizado por várias técnicas que eu já citei. Um agente inteligente, uma aprendizagem de máquina. Uma outra área de estudo que está em alta é a web semântica. Não é essa web. Quando a gente fala web, internet, os dados, nós vamos navegar. A web semântica, a proposta dela é buscar significado para os dados. Como é que eu posso fazer uma relação desses dados, que eles são publicados, não há relação entre eles. Como é que eu posso estabelecer uma relação entre esses dados em busca de um conhecimento? Ou que dê um significado para esses dados que possam ser reconhecidos por homem e por máquinas. No caso dos repositórios de aprendizagem, é como fazer com que esses objetos de aprendizagem, a partir de técnicas da web semântica, ganhem significado um para o outro. Um objeto de aprendizagem reconhecer que ele precisa daquele conteúdo, pode ser um pré-requisito, por exemplo. E isso ele pode se identificar. Eu preciso desse objeto de aprendizagem para que meu conteúdo possa ser melhor assimilado pelos alunos. Então, a web semântica está muito relacionada com o meu trabalho, porque ela depende dos metadados. Não dos metadados só dos objetos de aprendizagem, mas dos metadados dos dados que estão, das páginas, das publicações que estão sendo realizadas em toda a internet. Temos, então, por último, eu trago a questão das heurísticas, que é um método de aprendizagem muito interessante na inteligência artificial, que é a tentativa e erro. Então, nós estabelecemos que um objeto de aprendizagem precisa ter tal contexto, ou os metadados a serem identificados precisam atender tais requisitos. E uma heurística de inteligência artificial, ela vai buscar esse entendimento. Se ela tentou aquele caminho e tentou recuperar o objeto de aprendizagem, não encontrou nenhum, ela aprendeu por aquele caminho não é possível. Então ela volta, reaplica as regras e busca novamente alcançar a meta estabelecida. Então as heurísticas têm essa tentativa e erro, vai explorar o conhecimento por tentativa e erro. A inteligência artificial ela é construída, ou ela passa a existir a partir de uma base de conhecimento, a partir de regras, a partir de uma ontologia, a partir de métodos que nós estabelecemos. E nós, professores, nós, professoras, educadores, como é que nós estamos participando desse processo? Nós não precisamos entender dos algoritmos, nós não precisamos ser programadores na área da inteligência artificial, mas nós poderíamos estar interagindo com esses informáticos, nós poderíamos estar interagindo com esses cientistas da computação, no sentido de orientar e fornecer dados para essa inteligência artificial. Eu penso que assim poderíamos contribuir para uma educação mais respeitosa, uma educação mais valorizada pela própria inteligência artificial. E talvez a nossa participação na área da educação para os objetos de aprendizagem é que nós possamos contribuir com essa base de conhecimento da aprendizagem para que os algoritmos de inteligência artificial possam gerar recursos inteligentes que sejam mais adaptáveis de uma forma humana à educação. Então é isso aí, eu agradeço pelo tempo dedicado a me ouvir e a ler o meu trabalho.